O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a estes: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes onde não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava subindo para Jerusalém. Isso é muito importante. Subindo para Jerusalém, as pessoas achavam que ele ia chegar em Jerusalém e ia tomar o poder, expulsar os romanos. Eles viam Jesus como um Messias militar, um rei que tomaria a posse da terra à força. Por isso o Evangelho começa dizendo que eles achavam que o reino chegaria logo, mas não é o reino de Deus, é o reino político. Jesus subiria em Jerusalém e expulsar os romanos todos, e ali ele iria restabelecer o reino de Israel. Por causa dessa crença que eles tinham, Jesus resolve contar essa parábola, e a parábola ela diz o que realmente vai acontecer, e nós entendemos porque nós já sabemos o que aconteceu. Então, um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então os seus empregados, entregou 100 moedas, mandou que eles negociassem e ele subiu. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que
que esse homem reine sobre nós. Então vamos lá, Jesus sobe para Jerusalém, e lá em Jerusalém, o que acontece? Lá ele é perseguido, preso e morto. É exatamente o que está dizendo. Os seus concidadãos, os judeus, seus irmãos, não queriam que ele reinasse sobre ele, por isso mataram. Mas nós sabemos, ele ressuscitou, subiu aos céus e foi coroado mesmo assim. E agora ele há de voltar para cobrar os bens que ele deixou para nós. Ficou claro o significado dessa parábola? Vamos lá. Então, Jesus, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando da dinâmica espiritual da graça, da resposta humana a essa graça e do juízo final, da segunda vinda dele. Ele virá para receber os juros, o lucro dos bens que ele nos deu, os dons que ele nos deu. Então a chave de leitura para esse evangelho é entender que essas 100 moedas de prata são os dons que ele conferiu a nós: a vida, os carismas, os sacramentos, a sua palavra, a igreja, a fé, a missão, tudo isso ele nos deu. A linguagem econômica para explicar uma verdade espiritual. Deus entrega a cada um o depósito da sua graça, para que nós possamos crescer e frutificar. A graça, ela não é estática, ou melhor, a graça não é estática. A graça, ela precisa ser frutificada, cultivada, ela não pode ser deixada de canto. Meus irmãos, 100 moedas de prata, o que significa? Não é um valor qualquer. 100 moedas de prata era quanto custava um cordeiro, uma ovelha. 100 moedas de prata não é um valor muito grande. Primeiro, 100 moedas de prata, o valor de um cordeiro, significa o cordeiro, a vida de Cristo que foi entregue pela nossa salvação. A nossa vida não custa muito. A nossa vida é pobre, é miserável. Uma gripe e a gente não consegue nem levantar da cama, pelo menos nós homens, né? Mas a vida de Cristo em nós, o sacrifício dele por nós, faz com que a nossa vida passe a ter um valor inestimável, porque ela foi comprada por um preço alto. É Deus que se entrega por nós. 100 moedas é o preço de um cordeiro, mas 100 moedas também significa 100 dias de trabalho. 100 dias é o tempo que o trigo ele leva para ser colhido. Ele é plantado e ele tem um ciclo de 100 a 130 dias. O tempo que o trigo dura plantado nessa terra e depois ele é colhido. Ele morre e ele é triturado para se transformar em pão. Quanto tempo você acha que vai viver nesta terra? Quanto tempo você acha que vai estar plantado nessa terra? Nós não podemos desperdiçar. Cada dia, cada moeda de prata, um denário é o correspondente ao trabalho de um dia. 100 dias é o ciclo de um trigo. Significa a vida que nós temos aqui, a vida que ele nos deu, a vida que ele colocou em nós. E ele vai cobrar os frutos da nossa vida, fruto de conversão, fruto de evangelização, fruto de serviço. Ele vai pedir conta da nossa vida. Coloca a mão no seu coração e pense agora neste bem precioso que ele te deu, que é a vida.
Antes de tudo, não importa a condição em que você nasceu, que muitas vezes te leva ao vitimismo, a situação, mas Ele morreu e entregou-se por todos nós. Independente da condição financeira, independente da cor da pele, independente do sexo, Ele se entregou por todos nós. Ele deu uma vida a todos nós. E a única chance que nós temos de amá-lo é esta vida. E Ele espera pacientemente que nós possamos apresentar os frutos dessa vida. Mas uma hora vai acabar o tempo. Nós não temos tempo para desperdiçar. O tempo é hoje. O tempo de amar a Deus é hoje. O tempo de encontrar a Deus é hoje. O tempo de falar da palavra de Deus para alguém é hoje. Nós não temos o amanhã, nós temos o hoje. Se você tem vivido a sua vida de forma mecânica, automática, sem reflexão, sem autoconhecimento, então que o Senhor toque no seu coração com essa palavra. Porque a palavra de Deus, hoje, distingue três tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que perseguiram Ele, aqueles que mataram Ele. Depois, aqueles que eram discípulos dele, que estavam na igreja, que receberam tantos dons, tantas graças, e não fizeram nada, guardaram. E aqueles que amaram tanto a Deus, que foram tão fiéis a Ele, que investiram a sua vida, que investiram tudo, a este Ele dará o governo de tantas cidades, quanto nós demos de lucro da nossa vida para Ele. É isso que Ele pede de nós, um amor incondicional. E olha para o Padre de novo, só mais uma coisa que eu queria falar. A gente não pode deixar de citar a primeira leitura. Para mim é uma das mais dramáticas da Bíblia inteira. Uma mãe presa com seus filhos, encorajando os filhos a entregarem as suas vidas. Ali, vocês estudaram a história de Alexandre o Grande, que foi conquistando ali toda a Ásia Menor. Ele morreu e não deixou herdeiro. O império dele foi dividido entre os seus generais, e esse Antíoco era que governava a região ali da Judéia. Ele começou um processo de helenização para transformar os judeus em gregos. Mas um grupo de judeus que seguia a Judas Macabeu, por isso o livro de Macabeus, eles resistiram e não se dobraram a esse processo de helenização. Por isso essa mãe foi presa com os filhos. E olha que coragem dessa mulher dizer para os filhos: olha, filhos, não fui eu que te dei a vida, e a vida não te pertence. Entregue a sua vida àquele que realmente é o dono dela. Coragem, uma mãe encorajando os filhos a entregar a sua vida. Eu convido você, inclusive, a ler de novo a primeira leitura. O maior fruto que nós podemos dar de uma vida